Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Grupo de Computação Competitiva do Cefet-MG. Eu sou o Rafael e hoje vamos resolver mais um problema do CSS Problem Set, o Christmas Party. Vamos lá. Inicialmente, vamos analisar a técnica necessária para resolver esse problema, que é entender o que são desarranjos. E, em seguida, vamos analisar o enunciado do CSS, entender o que o problema pede, para então construirmos uma solução, que já dando spoiler, vai usar DP. Depois vamos escrever a solução em um algoritmo C++ e depois vou sugerir para vocês algumas outras questões relacionadas para treinarem. O conceito que a gente precisa entender para resolver esse problema é chamado de desarranjos. Basicamente, um desarranjo é uma permutação de um conjunto de elementos na qual nenhum elemento permanece na sua posição original após a permutação. Na interpretação do problema, isso quer dizer que nenhuma criança pegaria o próprio presente. A gente vai ver isso. Vamos dar um exemplo. Se a gente tem um conjunto com 3 elementos, um conjunto de pessoas 1, 2 e 3, esse conjunto vai ter o quê? 3 fatorial, que é igual a 6 permutações. E destas 6 permutações, apenas 2 vão ser desarranjos. No caso, as permutações 2, 3, 1 e as permutações 3, 1, 2. Pode-se analisar aqui que qualquer uma das outras 4 permutações, e cada uma delas vai ter pelo menos algum elemento que ainda permanece na sua posição original. O enunciado do problema diz basicamente o seguinte: nós temos N crianças que vão trazer N presentes para uma festa, e nós precisamos distribuir os presentes de forma que nenhuma criança receba o próprio presente. A nossa entrada é um único inteiro N, que diz o número de crianças, e a nossa saída é o número de maneiras que a gente pode distribuir esses presentes entre as crianças, e o módulo desse resultado por 10 a nona mais 7. Isso quer dizer que o número pode ser muito grande. E analisando isso daqui, o que a gente tem que imprimir, na verdade, o que a gente tem que calcular é o número de desarranjos dado o número n, o tamanho do conjunto. E analisando também o intervalo que n varia, que pode ser até 10 a sexta, nossa complexidade máxima aqui pode ser de n log n, nada mais do que isso. Então, como modelar a solução? A gente vai precisar usar programação dinâmica. Então, tome uma função d de n, que representa o número de desarranjos para n crianças. Vamos focar primeiro na criança 1. Quantas possibilidades a gente tem para distribuir o presente da criança 1? Para qualquer uma das n crianças, menos ela mesma. Então, n menos 1 escolhas. Vamos supor que ela deu o presente dela para a criança k. Aí, essa criança k, a gente vai ter duas possibilidades para ela. No primeiro caso, essa criança k dá o presente para a criança 1. Então, meio que a gente forma um par entre 1 e k, e vão sobrar outras n menos 2 crianças para a gente desarranjar. Então, o número de possibilidades deste caso 1 vai ser a nossa função d calculada em n menos 2. Agora, no caso 2, a nossa criança k não deu o presente para a criança 1. Isso vai se tornar um novo problema de desarranjo em que a gente tem n-1 crianças para distribuir. É como se resolvemos o problema da criança 1, mas faltam as outras n-1 crianças para resolver. Então, a resposta é d de n-1. Então, na hora de juntar tudo, a gente monta uma equação de recorrência que a resposta da função d calculada em n vai ser o número de escolhas para a criança k, que é n-1, multiplicado pela quantidade de possibilidades para essa criança k, que a gente viu que é a soma do caso 1 com o caso 2, ou seja, d de n-2 mais d de n-1. E agora a gente precisa definir os casos bases para essa equação de recorrência. Primeiro caso base é se a gente tiver apenas uma única criança. Nesse caso, o nosso número de possibilidades, d de 1, tem que ser igual a zero, porque não tem como essa criança não pegar o próprio presente, porque ela não existe nenhuma outra criança para ela dar o presente dela. Agora, se eu tenho duas crianças, a gente só tem uma única possibilidade. Porque aí, se a gente tem a criança 1 e a criança 2, a criança 1 vai dar o presente para a criança 2, enquanto a criança 2 dá o presente para a criança 1. E essa é a única forma. E nós podemos, então, calcular essa DP agora de forma iterativa, seguindo a abordagem bottom-up para O de n, mas também poderíamos fazer top-down, acho que também daria certo. Então, agora vamos implementar o código. É importante a gente usar long nesse exercício para evitar qualquer tipo de dor de cabeça de overflow. Então, eu já defini o tipo int como long aqui nessa macro, e defini também o valor de mod, que é o que ele passou no enunciado para a gente calcular o módulo da resposta, que é 10 a nona mais 7. E vamos lá, no código primeiro a gente tem que ler o número de crianças, que eu guardei em n, depois vamos criar o nosso vetor da DP, já inicializando com n mais 1 posições, porque os índices da DP começam em 1. Agora vamos colocar os casos base nesse vetor. A DP na posição 1 recebe 0 e DP na posição 2 recebe 1. E nesse caso do 2, como o n pode ser 1, a gente coloca essa checagem no if se n maior ou igual a 2 para evitar acessar posições inválidas. Por fim, vamos percorrer nesse for e preencher a DP iterativamente. Vamos percorrer aqui de um índice i igual a 3 até o índice i igual a n, e para cada caso, a DP no índice i vai receber, aí aqui vamos colocar entre parênteses a nossa equação de recorrência que discutimos anteriormente. É i menos 1 multiplicado, entre parênteses agora, pela DP de i menos 2, somado na DP de i menos 1. E no final a gente pega
tudo isso aqui e calculo o módulo disso por mod. E no fim das contas, basta a gente imprimir a DP no índice N e o problema é esse resolvido. Então agora vamos submeter o problema aqui no CSS. Estamos aqui na página do problema, Christmas Party. Vamos vir aqui em Submit. Vou escolher aqui o arquivo do problema. Escolher aqui linguagem C++, opção C++17, vamos dar um Submit. Vamos ver se vai dar, preciso dizer aqui que é o mesmo código que a gente criou e pã, aceitou, rapaz, conseguimos. E para quem quiser treinar, eu sugiro para vocês realizarem também outros dois problemas do CSS, o Permutation Order e o Permutation Rounds, e deixei os links deles aí. E é isso aí. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal do GCC. Deixe nos comentários aí sugestões de melhora, troca uma ideia com a gente, que vai ser muito bacana conversar com vocês. E dê uma olhada no Instagram também do GCC, que está disponível aí no QR Code. E é isso aí, até a próxima e bons estudos.